O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens, compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, sejam bem-vindos, bem-vindas, em especial aqueles que vêm em uma peregrinação. Hoje, enquanto eu subia, me encontrei com a senhora que vinha na sua caminhada, ofereci a carona, a senhora quis continuar caminhando, tinha os seus motivos, obviamente, não nos vem ao caso. Aqueles que aqui estão nesse dia que está com um ventinho frio, vai estar um dia tão bonito. Hoje estamos com a possibilidade de, meditando a palavra de nosso Deus, voltarmos-nos para a riqueza do Evangelho de Mateus. Estou aqui à procura de algo muito precioso, porque nós precisamos ver a riqueza do que significa o trecho de Mateus que nós acabamos de ouvir. Escutamos a narrativa, e isso aqui, escutamos a narrativa de Jesus comparando o reino de nosso Deus com uma realidade que, se não for bem entendida, não estiver dentro do que Mateus está compondo e escrevendo para cada um de nós, pode ser muito mal interpretada ou interpretada muito superficialmente. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro escondido, deixa esse tesouro escondido, vende tudo que ele tem para comprar aquele campo aonde o tesouro está, ou então como uma pérola. Mas por que ele vai comparar isso? Porque anteriormente, um pouquinho antes, ele fez a seguinte comparação. O reino dos céus é como quando alguém tem um campo semeado e nesse campo existe o joio e o trigo. O joio é aquilo que não tem nenhuma propriedade a não ser ocupar espaço e atrapalhar o crescimento do trigo. E o trigo é aquele de onde se extrai o alimento. Por que será que ele fala isso? Ele está dizendo, Mateus está dizendo a seguinte coisa: assumimos seguir Jesus Cristo. E todos nós que fomos chamados a seguir Jesus Cristo, todos nós, podemos olhar para a nossa história, para uma comunidade cristã, podemos olhar para um grupo de pessoas que se dizem cristãos e encontrarmos aqueles que falam de nosso Deus, que esconjuram em nome de nosso Deus. Mas também podemos encontrar aqueles que só ocupam o espaço nos bancos, na igreja, nos grupos, e realmente serem nutridos pelo Evangelho,
para anunciar o Evangelho e para alimentarem as pessoas a partir do Evangelho, eles não cumprem essa missão. Isso é desanimador. É desanimador quando nós olhamos pessoas que, com uma visão mais míope do que a minha, com os 12 graus e meio, não conseguem perceber que nós precisamos ter um papel importante na história. Quem se diz discípulo de Jesus Cristo tem uma missão importante. Agora, essa missão, ela não está atrelada a pequenas coisas, coisas menores, insignificantes. Um exemplo mais simples, nós podemos ter pessoas que brigam por causa da peruca da santa. Mas eu não vejo, poucas vezes, eu me lembro disso, eu escutei de um padre amigo, ele diz assim, eu nunca vi as pessoas brigando, se estapeando, fazendo coisas absurdas para ir a um lugar aonde alguém precisa de apoio. Poucas vezes eu vi as pessoas brigando porque queriam uma catequese que fosse mais comprometida com o Evangelho e que ajudasse as crianças e os adultos a entenderem o que significa seguir Jesus Cristo. Ou quase nunca. Já vimos pessoas que são capazes de brigar por causa de lugares, por causa de postos, mas poucos assumem o lugar de mais do que ocupar um espaço, ajudarem outros a avançar e a darem a Cristo outros espaços nos corações. Poucas vezes, pouquíssimas vezes vi isso. É por isso que na narrativa de hoje Jesus vai dizer: o reino de Deus, ele cabe e ele é oferecido a todas as pessoas, aqueles que são trigo e aqueles que são joio. A todos. Agora, qual vai ser também o caminho de diferença? É aquele que realmente encontrou o que é mais precioso na sua história, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho. Quem encontrou o mais precioso, aquilo que vale mais do que milhões, ele é capaz de deixar tudo, até a dificuldade de olhar para alguém que com a mesquinharia e com um olhar bem pequeno, míope, rasteiro, uma aparente fidelidade a Jesus Cristo marcada mais pelo seu próprio interesse, deixar isso de lado e, ainda que exista todo esse tipo de circunstância ao seu redor, ele dizer assim, não, mas eu estou correndo atrás do verdadeiro tesouro. Eu estou oferecendo tudo o que eu tenho, é por aquele tesouro, Jesus Cristo. É por isso que eu me comprometo com a minha comunidade. É por isso que eu me comprometo para que as pessoas entendam quem é Jesus Cristo. É por isso que eu me comprometo em ser um auxílio para quem realmente precisa. E todos nós precisamos de alguma coisa. Todos. Todos nós precisamos de alguma coisa. E aí vem um outro detalhe. Quando a gente encontra algo tão valioso, a gente se lança. É assim quando a gente encontra um amor. É assim quando a gente encontra uma boa oportunidade para crescer profissionalmente. É assim que acontece quando nós encontramos a possibilidade de melhorarmos a nossa saúde, nos dedicamos a isso. Porque não é a mesma coisa quando nós falamos de viver a fé cristã seguindo Jesus Cristo. Me lembro quando ainda
estudava processamento de dados numa escola da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu me formei como técnico em processamento de dados, ainda que não tenha atuado muito na área. Eu me lembro de um rapaz que ele se dedicava. Ele não comia, ele não dormia, ele fazia de tudo e ele dizia o seguinte: eu ainda vou trabalhar nos Estados Unidos como um grande programador. Aquele camarada que faz os programinhas de celular, lá naquele tempo, alguns poucos, muitos anos atrás. E ele se dedicava tanto. E ele era um perfeito. Ele conseguia fazer cada coisa. Existem outros que se dedicam a tantas outras coisas. Mas não seria bom se todos aqueles que se dizem cristãos também se dedicassem a cuidar desse tesouro que é o Evangelho da vida? No tempo presente, o que mais está faltando? É pessoas para falarem do Evangelho? Escutamos isso em toda esquina. Vemos isso em todos os canais, praticamente. É quase que um mercado variado. Tem todo tipo. É mais um para falar? Ou alguém que fale daquilo que descobriu de tesouro? E todo mundo sabe o valor de um tesouro, né? Se eu chegar aqui com uma barra de ouro, com um certificado de autenticidade, e falar assim, ó, quem quiser vai ter que subir e descer a serra 2 vezes correndo. Vai ter gente que faz isso assim, ó. Mas qual o maior tesouro que a gente tem? Qual a maior riqueza que nós temos? Santa Rosa de Lima é padroeira da América Latina porque ela descobriu justamente isso. Todos os santos descobriram isso. Qual que é realmente o maior tesouro que a gente pode ter? O tesouro de, inclusive, às vezes, como por exemplo, aquele filho chato, aborrecido. E não adianta a mãe me falar que filho não é chato, porque é. Tem hora que filho é chato, aborrecido, enjoado. A minha sofre comigo. E a de vocês, se não sofreu, ainda sofre. Mas o que faz com que a gente tolere pessoas chatas? Enjoadas? Que moram na nossa casa? Que dependendo da situação dá vontade de mandar embora, não balança a cabeça não, porque senão compromete. É o que faz isso? Aquele homem aborrecido, com aquela orelha de pantufa, porque nem para parar o cabelo, aquela unha encravada para cima, ou aquela mulher que aparece de rolinho, mal-humorados, que no primeiro gesto de carinho respondem com a patada. O que faz a gente suportar essas pessoas? É só a obrigação? Ou às vezes parar e perceber assim, essa pessoa não é só isso. Ela não é só isso. A gente só descobre o valor de oferecer-se a alguém, mesmo tendo em alguns momentos
a plena certeza que a pessoa não merece a nossa entrega, e tem dia que a gente olha que a pessoa não merece o que a gente está fazendo para ela, mas a gente não faz, não é pelo merecimento dela. É pelo grande valor que a gente sabe do que a gente tem em referência a essa pessoa, do que ela é para a gente. Agora, se quiser, pode balançar a cabeça se estiver certo. Por que a mesma coisa não se faz quando a gente diz amar a Deus, diz amar a Jesus Cristo, e nas nossas comunidades nós vemos pessoas que brigam por coisas mais absurdas, mais mesquinhas, mais frívolas, sem sentido algum. O que será? Não será justamente porque nós precisamos, como Rosa de Lima e tantos outros, descobrir qual é o real e verdadeiro tesouro que a gente carrega, que a gente encontra? Porque se não for por Jesus Cristo, meus queridos, minhas queridas, vocês que aqui estão, vocês que nos escutam, se não for por causa do amor de nosso Deus, se não nos comprometermos com esse amor, nós sempre olharemos alguém como um problema, como uma dor de cabeça, ou como alguém a ser vencido, porque o meu partido dentro da igreja, o meu grupo dentro da igreja tem que ter prevalência sobre o outro. Não são esses os grandes problemas que marcam o tempo presente? Porque não se encontra mais o tesouro. E a gente pode sempre achar que alguém é o culpado. Podemos até tentar achar um culpado, mas nunca nos esqueçamos que a vontade dele sempre esteve tão acessível. A diferença é que nem sempre a gente dá ouvidos. Porque na grande feira de ofertas, de espiritualidades, de palavras, a gente se esquece de fazer só uma coisa. O que é que ele disse mesmo? Peçamos ao Senhor nosso Deus que, como Rosa de Lima, ofereçamos aquilo que nós temos a Ele, porque nós encontramos o grande tesouro. Ninguém deixa suas vaidades, ninguém deixa o seu conforto, ninguém deixa a sua tranquilidade, se não for por uma coisa muito melhor. É por isso que noites em claro de mães para com os filhos, é por isso que alguns, quando estão aguardando o primeiro filho, me lembro, outro dia eu escutei uma coisa muito engraçada. A mulher estava com desejo. Ela queria comer pitaia. E não era tempo de pitaia. E o homem foi caçar pitaia. Tá certo que era de madrugada, mas isso era um detalhe. Brincadeiras à parte, falando dessa imagem, é só para dizer uma coisa. Ninguém faz isso se não é por algo muito importante. De algum modo a gente deixa alguma coisa para procurar outra que é muito melhor. O que você está procurando? Quem que você está procurando? Se for a Jesus Cristo, louvado seja a oportunidade que Ele nos dá de nos encontrar com Ele. Se for qualquer outra coisa, que pena. Estamos perdendo tanto tempo e gastando nossa energia com um tesouro tão próximo. Que Ele nos ajude a entender isso com o dom do seu Espírito. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.